principalmente a mulher negra, na sociedade brasileira, ela é considerada um ser inferior, ela é considerada um ser para tarefas inferiores, para ser dominada. E essa luta passa em todos os níveis. Passa pelo trabalho, passa pelo afetivo, passa pelas religiões que querem dominar as nossas religiões africanas, passa pela incompreensão de uma educação verdadeira. Mulheres guerreiras, vai marchando em frente, vislumbrando igualdade. Mulheres guerreiras, vai marchando em frente, vislumbrando igualdade. A grande verdade é lutar, conquistar. Ó filha de Ansã, de Oxum e Iemanjá, basta de opressão, o teu coração nunca vai se calar. A campanha contra o racismo e a violência ao bem viver é uma política da luta das mulheres negras no estado do Maranhão, no qual ela vem mostrando, né, que durante todo esse processo histórico, diante do racismo e a violência, essas mulheres têm se organizado nos seus espaços, seja onde esteja, nas comunidades quilombolas, nas academias, as trabalhadoras domésticas, cada um na sua especificidade, tem encontrado caminhos e luta de enfrentamento ao racismo e à desigualdade. É bastante difícil pensar desenvolvimento, né, a partir dos princípios de democracia, de igualdade, né, de oportunidades, quando a gente vê cada vez mais fortalecido o pilar do racismo, da desigualdade racial. Quando a gente sai dos conflitos da terra, primeiro a gente lutava era contra a grande pecuária extensiva, né? Hoje a gente luta contra os grandes projetos do tal desenvolvimento que a gente não sabe para quem. Para quem é o desenvolvimento? Porque esse desenvolvimento tão falado na mídia, nos jornais, nas revistas, eles não chegam nas comunidades de direito e de fato, né? Então a gente se organizou e a gente vem se organizando. A gente se organizou por uma educação, porque a gente não sabia ler, éramos todos analfabetos. E a gente precisava não só da luta, mas a gente precisava de uma luta da caneta também. Para isso precisava nos preparar. E lutar também por uma sobrevivência. Porque a gente coloca que a luta pela sobrevivência, ela não está escrita em lugar nenhum. Ela é feita no dia a dia. Como você pode pensar em educar, se educar é preparar a pessoa, é formar a pessoa para que ela seja mais justa, mais solidária, mais amiga, mais pense no bem. A educação tem esse objetivo e ela só se realiza em condições de igualdade. Em condições de igualdade, numa sociedade que lute contra o racismo, que lute contra a desigualdade, que lute contra a injustiça, que lute contra a maldade, que lute contra a violência. A violência do racismo, ela acontece no dia a dia, porque às vezes a gente coloca que a violência é só aquela quando as pessoas são xingadas, e que na verdade ela não é, ela acontece até quando no olhar, no modo de vestir, na falação, às vezes dá um tapinha na costa e a gente sente que ali existe violência. Nós sabemos que a nível da escola há uma discriminação muito forte em relação às crianças, às jovens e às mulheres negras que frequentam essas escolas, tendo em vista a questão da cor da sua pele, tendo em vista a questão do seu cabelo crespo, e então há uma discriminação muito grande, muito forte dessas mulheres. Então o grupo discute
e se organiza para combater esses tipos de discriminação e de violência contra essa mulher a nível da educação, a nível do trabalho e também a nível da sociedade como um todo. A educação que não vem das raízes verdadeiras dessa sociedade, que são raízes africanas e indígenas, é uma violência. Você tira uma pessoa negra ou indígena, senta ela numa escola para um professor branco para estudar livros escritos por brancos, para brancos, copiando a Europa. Nós entendemos que sem protagonismo não existe reação autêntica. Sem protagonismo, sem o trabalho com a criação, sem o trabalho com a produção, nunca a nossa fala vai reverberar como autêntica. É chegada a hora, aliás, já passou da hora de nós tomarmos as mãos os recursos e as estratégias, tanto as tecnológicas como as trazidas pela oralidade, nas mãos. Então, é muito importante que a gente tenha hoje uma consciência da importância do nosso jeito de dançar, do nosso jeito de agir, na nossa forma de expressão, que muitas vezes não traz nem Grotowski, não traz Stanislavski, mas traz outros elementos, nos traz outras histórias de uma África presente, nos traz uma outra história de um pan-africanismo e também nos traz o que somos hoje enquanto descendentes afro-brasileiros. O racismo persiste nesse país, e nós podemos ter isso naquilo que eu considero fundamental para a dignidade da pessoa, que é o trabalho. Então nós vamos perceber, por exemplo, que a população negra continua na pirâmide da sociedade, nos piores índices, nos piores indicadores de trabalho. Continua engrossando a fila do desemprego e do subemprego. Ainda que possamos perceber o nível de escolaridade que cresce dentro dessa população, sobretudo no que diz respeito às mulheres negras, é evidente, é fato que essa escolaridade tem crescido nos últimos anos. Isso não significa necessariamente ocuparmos os melhores postos de trabalho, conseguirmos as melhores inserções no mercado de trabalho. Haja visto que as mulheres negras continuam sendo o grupo majoritário no trabalho doméstico, por exemplo. A outra violência contra a mulher que a gente sempre vê, e principalmente a violência contra a mulher negra, é até pelos cargos. Por mais que a mulher negra ela esteja bem formada, a gente sempre vê qual é o lugar que ela está ocupando dentro da sociedade, né? E quando ela parte para a base, para a comunidade, onde a mulher tem menos estudo, menos acesso e menos oportunidade, ainda é maior. A categoria é formada majoritariamente por mulheres e mulheres negras, e aí é que está a discriminação. Tanto por salário, pelos direitos trabalhistas, pela discriminação racial, que muitas das vezes as companheiras não querem levar em frente, elas chegam, denunciam e a gente quer levar em frente, mas elas não querem seguir adiante, não sei se é medo da repressão. Mas a gente sabe, há assédio moral, são acusadas, né, de roubo, são chincalhadas, são xingadas de tudo enquanto. Né? E aí tem a questão dos apelidos, tem a questão, porque como são semi-analfabetas ou algumas totalmente analfabetas, não sabem o que assinam, né? São chamadas de negras burras. Negras elas são, as burras eu acho que já é um assédio moral, né? Que deveria ser combatido, e aí é que está a discriminação racial na categoria. Assim como o branco pode ser um doutor sem que for, nós também podemos ter. Deus não tirou nada de nós. Nós temos tudo que eles têm. O nosso corpo é igual ao deles. E por que o preto é só para cozinhar, lavar? Por que isso? Resistência essa que vai sobretudo no ponto que Dona Denia disse. Ela disse essa questão de achar que o negro é diferente. Diferente nós somos, mas nós somos inferiores.
Nós temos que nos convencer, ela disse, nós somos iguaizinhos. Ela diz, o nosso corpo é igualzinho. E, sobretudo, nossa cabeça é igualzinha. Porque a grande, ela disse, por que nos botaram só para cozinhar, lavar e engomar? Cozinhar, lavar e engomar é nobre, é preciso. Devia ser repartido por todo mundo devia saber cozinhar, lavar e engomar. Mas ela diz, mas se alguém quer ser doutor, ele tem condições de ser. A gente passa por muita dificuldade por você ser uma mulher, dificuldade por você ser negra, e você está à frente de uma entidade igual a Central Única dos Trabalhadores. Aqui no Maranhão tem 92 entidades filiadas. Entre essas 92 entidades filiadas, tem vários sindicatos, então, que inclusive são presidentes homens. Então, a dificuldade ainda é muito maior para você trabalhar esse público, trabalhar os trabalhadores, principalmente quando você está dentro de uma discussão assim, que a maioria dos sindicatos são homens, né? São homens. Com isso, não tem como você não passar por dificuldade. Dificuldade que eu digo assim, na questão do preconceito, por você ser mulher, por você ser uma negra e estar num espaço desse. Nós precisamos, a cada dia mais, estarmos mais organizadas, nos empoderando desses processos de discussão e de controle social e ocupar, de fato, esse espaço urbano, porque a nossa luta na cidade, não é, como já disse anteriormente, não é apenas pela moradia, é uma luta pelo direito à cidade. E lutar pelo direito à cidade é também lutar pela educação, é lutar pelo transporte, é lutar pela creche, é lutar pela saúde pública, é lutar pelo empoderamento das mulheres, em especial as mulheres negras, que é a grande maioria de afrodescendentes nesse país, em especial nesse nosso Maranhão. A imagem da mulher negra que é hoje veiculada, ela ainda não nos resgata e ela ainda não nos identifica. Ela nos coloca em categorias onde somos normalmente vistas e naturalizadas como subalternas, vistas e naturalizadas como pessoas, como cidadãs de segunda, terceira, quarta ou quinta classe. Esse lugar não nos cabe, esse lugar não é o nosso lugar. O nosso lugar é aquele que a ancestralidade permitiu que trouxéssemos. O nosso lugar é o local das divindades, dos deuses, das deusas, das rainhas, dos reis, das princesas, daqueles que vieram trazidos para cá, sem a vontade de serem trazidos, mas que, no entanto, puderam constituir o que a gente chama de realidade diaspórica, e disso nós nos orgulhamos. Essa nossa trajetória de mulheres e mulheres negras, ela tem como maior escola de resistência os terreiros de candomblé e as irmandades. Um grande desafio para a população negra e, sobretudo, para as organizações do movimento negro é o processo de mobilização. É um grande desafio fazer uma militância na área urbana, porque a luta na cidade é uma luta contra o grande capital. E as mulheres é quem mais sofre com esse processo da cidade excludente, né? Pelo acesso ao transporte, com as crianças para deixar, a falta de creche, a moradia distante, os bairros dormitórios, né? Então, tudo isso e a dupla jornada de trabalho, mais a militância. Então, para nós, viver no espaço urbano é um grande desafio, né? É uma briga permanente contra esse espaço capitalista, que é um espaço de compra e venda, de comercialização e de uma grande mercadoria, que é o direito à cidade. Então, a gente costuma dizer que a moradia ela não pode ser uma mercadoria. A moradia é um direito humano que precisa ser garantido. É uma luta constante, mas a gente não vai desistir dessa luta, né? Porque não é uma luta de uma só pessoa ou de uma só comunidade. É uma luta de muitas comunidades negras. Mulheres guerreiras, vai marchando em frente, vislumbrando igualdade. Mulheres guerreiras, vai marchando em frente, vislumbrando igualdade. A grande verdade é lutar, conquistar. Ó
filha de Ansan, de Oxum e Iemanjá. Basta de opressão, o teu coração nunca vai se calar. Basta de opressão, o teu coração nunca vai se calar. Toda essa violência vamos derrubar, todo esse racismo vai ter que morrer. Luta pelo respeito, os nossos direitos, pelo bem viver.